Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Palavra do Senhor aberta no livro de 1 Reis, capítulo de número 19. Livro de 1 Reis, capítulo de número 19. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Quem está vivo aí, diga amém. 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 Glória a Deus. Segundo 1 Reis, capítulo de número 19. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Amém. Ajuda ele aí, Vanessa. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Livro de 1 Reis, capítulo de número 19. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor dos exércitos. Te adoramos, Pai, porque Tu és santo e o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Amém? Amém. Palavra do Senhor que diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Amém? Podeis assentar. Amados irmãos, para ministrarmos a respeito desta passagem sobre a ameaça de Jezabel, é necessário que nós voltemos um pouco na palavra para entender o porquê da ameaça de Jezabel a Elias. A palavra do Senhor nos diz a mim e a você que Elias, ele havia pelejado contra os profetas de Baal e de Azera. E os profetas de Baal, e Elias fez o seguinte desafio: vamos clamar cada um ao seu Deus, e o Deus que consumiu o holocausto, esse sim é o Deus verdadeiro. E aconteceu que 450 profetas de Baal, 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azera ficaram ali durante a parte da manhã toda, se retalhando, gritando: ó Baal, venha e venha consumir esse holocausto e tal. E não aconteceu nada. Não aconteceu nada. E quando chegou a vez de Elias restaurou o altar do Senhor, como segundo a palavra nos diz. E quando ele ora ao Senhor, vem um fogo do céu e lambe toda aquela oferta que Elias havia feito. E Elias desce para o vale e ele mata os 850 profetas de Baal e de Azera. Quando Jezabel fica sabendo que Elias havia feito isso, matado os 850 profetas de Baal e de Azera, ela diz, ela fala o seguinte: Assim se façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como a de um deles. Ela ameaçou uma mulher. Elias pelejou com 850 profetas de Baal e de Azera, e uma mulher, pelo poder da palavra dessa mulher, Elias temeu. E a palavra nos diz que Elias fugiu. Ele fugiu porque ele ficou com medo de Jezabel. Ele ficou com medo daquilo que iria acontecer com ele. E a palavra nos diz que ele andou cerca de um dia, e ele para debaixo de um zimbro, e ali ele dá uma cochilada, mas ele fala para Deus: olha Deus, é o seguinte, já fiz tanto, não sou melhor, já fiz tanto para o Senhor, não sou melhor do que meus pais, tira minha vida, eu não quero mais viver.
e ele deita debaixo de um zimbro e dorme. E vem um anjo, toca nele e fala com ele: levanta-te e come. E quando Elias ele olha para a cabeceira, né, de certo ele estava encostado em algum barranco, alguma coisa assim, ele vê ali um pão, ele vê ali um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. E a palavra nos diz que ele comeu e bebeu, e ele tornou a dormir. E o Senhor tocou nele a segunda vez e falou com ele: levanta-te e come, porque muito comprido será o caminho. Amados irmãos, essa palavra vem falar comigo e com você nessa noite. Às vezes nós fazemos tantas coisas na obra do Senhor, trabalhamos na obra do Senhor, levitas, pregadores, missionários, pessoas que limpam a igreja, evangelistas, e às vezes por causa de uma palavra mal falada de alguém, você quer desistir de tudo, você quer abandonar tudo, achando que você já fez tudo que teria que ser feito, e que você não é melhor do que ninguém, você não é melhor do que o A ou o B, então você quer entregar aquilo que Deus colocou na tua mão. Mas a palavra do Senhor, que ela fala para nós, que Elias, depois ele tem enfrentado aqueles 850 profetas, ele mata esses profetas, uma mulher, apenas uma mulher, colocou medo no coração de Elias. Uma mulher. Para quem matou 850 profetas, matar aquela mulher era mais uma. Mas aquela mulher, ela exerceu o quê? Autoridade sobre a vida de Elias. Às vezes a pessoa fala para você assim: olha, você é um mau funcionário, você é um fracassado, você não vai a lugar nenhum. Se você não repreende essa palavra, essa pessoa passa a ter autoridade sobre a sua vida. Ela ministrou isso sobre a sua vida e você aceitou. Elias, ele foge não porque ele matou os 850 profetas, ele foge porque Jezabel falou com autoridade a ele. Você vai ver se amanhã, a essa hora, não vai te acontecer o mesmo que você fez com os outros. E ele simplesmente foge, monta no 18, né, como diz o outro. Mas o interessante é o cuidado de Deus com os seus. A Bíblia fala que ai daquele que tocar em um ungido do Senhor. Ai daquele. E Elias foge, e ele está lá, ele fala para Deus: Deus, tira minha vida, porque, vamos achar aqui o lugar que ele fala aqui, peraí. Senhor, toma agora a minha vida, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E a palavra fala que ele deita e dorme, e na hora que ele dorme, vem um anjo e: acorda aí, meu filho, acorda aí, come e bebe, porque teu caminho é longo. Mas o detalhe, a palavra-chave desse versículo, não é a autoridade de Jezabel, não é o que Elias fez com os 450 profetas de Baal. A palavra-chave desse versículo é, aqui ó: e olhou a sua cabeceira, estava um pão cozido sobre as asas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Quem colocou isso lá? Quem foi que fez esse pão e quem foi que deixou essa botija de água lá? Elias estava debaixo de um zimbro, uma árvore, e dormiu. Quando ele dormiu, com certeza não tinha nada disso lá. Mas quando o anjo toca nele, a providência de Deus chega na vida de Elias. E o alimento físico para a caminhada que ele ia ter, Deus proveu. Às vezes nós estamos trabalhando na obra e nós estamos ali lutando, pelejando, nós achamos: meu Deus, nada acontece, as coisas não mudam, tudo está do mesmo jeito. E aí, quando você menos pensa, aparece alguém na sua frente sedento deste alimento, o alimento espiritual. E aí você vai e sacia o espírito daquela pessoa, a alma daquela pessoa, com o alimento espiritual. Às vezes a pessoa chega na tua casa querendo o alimento físico, e você dá a ele o alimento físico, mas junto você tem que dar a palavra. Certa vez nós acabamos a escola dominical aqui, eu subi para o monte, fui orar, e quando eu desci, Deus falou no meu coração: não adianta dar o que é material, se não der o que é espiritual. O espiritual, amados irmãos, ele está muito além do material.
porque nós vamos viver num lugar que é espiritual. Nós vamos viver num lugar onde as coisas que a terra há de carcomer não vai entrar lá. E quando Elias, ele peleja com aqueles profetas, ele tinha plena consciência e plena força de que ele sairia vencedor naquele duelo ali com aqueles profetas. E não era 1 contra 1, era 850 contra 1. Nós vemos algumas façanhas de Deus na Bíblia, né? Deus faz umas façanhas, umas coisas assim diferentes na palavra de Deus. Quando foram derrubar os muros de Jericó, quantos homens que pelejaram ali? 300 homens. E eles não tiveram que levantar a espada, porque eles andaram em volta das muralhas, e as muralhas caíram. Depois nós vemos a história de Sansão. Sansão, a palavra fala que uma queixada só ele matou 1000. Que ele amarrava o rabo das raposinhas e ele amarrava para pegar fogo na plantação dos filisteus. Agora imagine esse homem pegando raposa, a destreza que esse homem ia ter, porque ele não ia ficar lá, né? Raposa, não ia fazer isso. E nós temos mais pessoas também na Bíblia que Davi, quando luta com Golias, uma pedrada só ele mata Golias e arranca a cabeça de Golias. Golias dava 3 de Davi. Então a palavra de Deus, ela mostra homens fortes, e todos os homens que eu citei aqui tiveram as suas fraquezas. Todos tiveram as suas fraquezas. Não existe um personagem da palavra de Deus que não teve fraquezas. Se nós formos para o Novo Testamento, nós vemos Pedro, quando Pedro está na casa de alguns irmãos, e de repente ele sonha, ele vê um lençol vindo, né? Ele vê um lençol com todo tipo de carne, e Deus fala, pega, mata e come. Ele pega e fala, não, Senhor, isso aqui é imundo. E Deus fala para ele, não torne imundo aquilo que eu tornei puro. Nós vemos Paulo, quando ele fala, eis que me foi colocado um espinho na carne, para me esbofetear, para que ele pudesse lembrar de onde que Deus o tirou. Cada um de nós aqui é forte em Cristo Jesus. Cada um de nós aqui, o Senhor tem ministrado sobre nós a força, mas cada um de nós aqui também tem o seu espinho na carne. Alguns têm o seu temperamento, outros têm a forma de agir, a outros a questão de submissão. Cada um tem o seu espinho na carne, mas o Senhor, Ele tem nos fortalecido para que nós possamos vencer as astutas ciladas do inimigo. Se nós não tivéssemos força suficiente do Senhor, vindo da parte dele, para que nós tivéssemos essa força, nós já teríamos caído há muito tempo. Nós vemos muitas pessoas caírem e não conseguirem se levantar. Por quê? Porque essas pessoas buscaram a sua força naquilo que é material. E temos um exemplo de Saul. Saul, pela força do seu braço, governou mais de 30 anos. Davi já havia sido ungido rei quando ele era mancebo, nos seus 16, 17, 18 anos. Mas quando ele foi reinar, Davi já era um homem adulto. E a palavra de Deus fala que Davi teve a cabeça de Saul nas suas mãos várias vezes, e ele não ousou tocar na vida de Saul. Davi era forte? Sim. Lutava? Sim. A palavra do Senhor fala que as mulheres cantavam, Saul matou 1000, Davi matou seus 10 milhares. Aquilo causava ciúme em Saul, e Saul não soube lidar com esse ciúme, e começou a perseguição a Davi. Elias, mais para frente aqui nós vamos ver que Elias, ele entra dentro de uma caverna, ele pede a morte, ele entra dentro de uma caverna. Quantos de nós já não entrou nessa caverna? Quantos de nós já não se escondeu debaixo da cama? Hoje não tem uma caverna para você entrar, mas quantos de nós não enfiou lá debaixo da cama, entrou dentro do guarda-roupa, fugindo da presença de Deus? Mas eu digo para você, você pode ir para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, aonde você estiver, Deus estará presente.
Se você estiver no fundo do poço, lá no fundo do poço, atolado até o eixo, atolado até o nariz, Deus está lá também, porque Ele é onipresente. O nosso Deus não é um Deus de brincadeira, ainda que o nosso Deus tenha senso de humor, mas o nosso Deus não é um Deus de brincadeira. Quando Deus coloca algo na tua mão, quando Deus coloca algo para que você possa trabalhar, para que você possa dar os talentos para você, é para que você multiplique os seus talentos, é para que você busque conhecimento, é para que você busque manejar, como Paulo diz para Timóteo, maneja bem a palavra. Não adianta, nós no estudo de homens, nós estamos ministrando aos homens ali, e nós falamos, não adianta você querer fazer algo, se você não se prepara para aquilo. Se você não se prepara para aquilo, você vai dar com os burros na água. Não adianta você falar assim, pastor, eu tenho dom da palavra, mas se você não procurar ler, estudar e entender a palavra de Deus, você pode chegar aqui e simplesmente ministrar um tanto de heresia. Você pode começar a falar aqui que Jesus reencarnou, você pode começar a falar aqui que Jesus isso, que Jesus aquilo, você pode começar a falar um tanto de bobagem aqui, e aí cabe a quem chegar em você e te disciplinar? Cabe ao teu pastor te ensinar. Agora você tem que procurar aprender cada vez mais, não ficar só no estudo. É evidente que todo estudo ele tem que estar coerente com a palavra de Deus e com o que a igreja ensina, porque senão você pode virar um anátema aqui dentro da casa do Senhor. Você pode começar a virar um mentiroso dentro da casa do Senhor, e o pior, achando que está certo. E aí que é o problema. Nós temos aqui diversos pregadores aqui na igreja, cada um prega de um jeito, cada um prega de uma maneira, mas o cerne da ministração não pode ser diferente daquilo que nós temos pregado aqui. Quando Elias ele entra naquela caverna de Adulão, ele fica lá dentro daquela caverna, não querendo botar a cara para fora. Elias estava num estado depressivo ali, de medo, de pavor, e a palavra fala que veio o terremoto, veio o vento, veio o fogo, e Deus não estava em nada daquilo. Mas quando veio uma brisa suave, o Senhor estava na brisa, e o Senhor fala com Elias. Me lembro agora de Jó, em algumas passagens do livro de Jó, quando Jó começa a questionar Deus. Mas por que isso? Por que daquilo? Por que não sei o que? Por que e tal? E Deus fala para ele: ô Jó, peraí, onde é que você estava quando eu criei isso e criei aquilo? Aonde você estava, Jó, quando eu fiz isso e fiz aquilo? E aí nós vemos, até naquela música do Jó fala, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. A própria mulher de Jó fala para ele: olha, amaldiçoe-se Deus e morre. Tamanho era o sofrimento dele. Os amigos dele chegam, ficam 7 dias sentados com ele lá e não falam uma palavra. Não falam uma palavra. Tamanho era o sofrimento dele. Agora eu quero trazer isso para os dias de hoje. Quantas vezes você tem entrado na caverna e tem entrado na caverna pelos motivos mais variados possíveis. Eu queimei o arroz, hoje vou entrar na caverna. Hoje eu não tenho dinheiro para pagar o boleto, eu vou entrar na caverna. Hoje eu não vou no culto, não, eu vou entrar na caverna. As pessoas têm entrado na caverna pelos motivos mais pífios que existem, pelos motivos mais imbecis que existem. E a pessoa, engraçado que eu recebi um áudio hoje não, ontem, eu até mandei para uns amigos meus, que o cara fala assim: ô fulano de tal, aqui, deixa eu entrar na sua vida um pouquinho. Rapaz, você tem que parar com esse negócio de depressão. Você tem um carro bom, você tem um carro bom para você andar, você tem uma casa boa para você morar, você tem um emprego que você ganha um dinheiro bacana, você tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Foi falando um monte de coisa que o cara tinha. Aí ele começa a falar: arruma um carro velho para você andar, para você ter um problema. O seu problema é que você chegou num estado de vida que você não tem problema. Arruma aí uma mulher com 2 meninos bagunceiros para você poder ter um probleminha. Arruma aí um carro velho para você andar, para você ter um problema. Vai andar de a pé em vez de andar de carro. Sai do teu emprego, vai trabalhar na roça e não sei o que. O cara foi falar bem: você chegou num estado que você não tem problema.
Então aí você está inventando agora que você tem uma depressão. Claro que isso é uma gozação, né, irmãos? Isso é uma piada que o cara falou lá. Mas se você trouxer para os dias de hoje, tem muita gente desse jeito. Tem muita gente que tem tudo e ela não tem mais condição de ter mais nada, porque ela já tem tudo. E aí ela, não, agora eu não tenho tudo, então agora eu vou falar que eu não tenho saúde. Então agora eu estou depressivo, eu estou triste porque eu tenho tudo. Quantas pessoas passando fome aí, ralando no lixão. Nós já assistimos aí novelas, já assistimos reportagem de gente trabalhando no lixão. Eu já vi, que quando eu trabalhava na polícia ambiental, a gente fiscalizava. E eu já vi gente, criança, no meio do lixão, procurando o que comer. E às vezes você reclama do arroz com feijão que você tem em casa. Eu sempre ensinei isso para os meus filhos. Nem todo dia é dia de vaca gorda. Nem todo dia. Tem dia que vai ser arroz e feijão mesmo, filho. Ovo, né? Bife da granja, né? Ovo. E se tiver, tem dia que vai ser arroz e feijão. Minha mulher que gosta de tudo quanto é verdura, eu já não gosto. Eu gosto de couve e de agrião, mas a minha mulher, quando ela vai na feira, ela compra tudo quanto tem de verdura lá. Ela come sozinha, mas ela come. Se passar dificuldade, fome ela não passa. E tal. Não passa. Por quê? Porque aprendeu a viver abastado, mas aprendeu também a viver sem nada. Tem dias que a gente não tem R$1 no bolso, gente. Tem dia que a gente não tem. E você tem que comer o que tem. Igual eu trabalhava em Belo Horizonte, a gente almoçava no Carrefour, né? A viatura almoçava no Carrefour, ou lá na MBR, na mineradora. E aí eu ficava pensando, poxa, tem tanta gente aí que tá... Gari, por exemplo, está correndo. Os caras lá em Belo Horizonte, os gari, eles andam correndo mesmo atrás do caminhão e não para não, gente. É igual aqui, que dá uma paradinha. Eles não, lá o caminhão vai descendo e eles vão correndo atrás, jogando aquele monte de coisa. E teve um tempo atrás, uns 5, 6 anos atrás, eu me lembro, que foi feito um concurso público lá em Belo Horizonte, lá no Rio de Janeiro, e tinha mais de 50 mil pessoas lutando para uma vaga de gari. Tinha advogado lá no meio, tinha engenheiro lá no meio, gente com formação universitária. Por quê? Porque não arrumava emprego na sua área. E você vai deixar o teu filho, a tua filha passar fome? Você vai entrar para dentro da caverna e vai ficar lá? Não, eu vou ficar na caverna aqui, quando Deus quiser ele me dá um emprego. Para com isso. Para com esse negócio. Você precisa fazer aquilo que a palavra do Senhor diz. E o que a palavra do Senhor diz? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri. Tem muita gente que não recebe nada porque não sabe pedir. Tem muita gente que não sabe nada porque ele só conhece Deus no momento da angústia. Ele só conhece Deus no momento da luta. Ele só conhece Deus na hora que ele está sufocado até aqui. Aí ele lembra de Deus. Mas quando está tudo bem com ele nem lembra que Deus existe. Chega um fulano, vamos comer churrasco, vamos embora, vamos rachar. Não, deixa que eu pago tudo sozinho. Está lá, com a burra cheia de dinheiro. Mas aí no dia que tem, ninguém daqueles amiguinhos ali vai chamar você. Amém. Ninguém daqueles amiguinhos teus ali vai te chamar. Elias, quando a palavra do Senhor fala que o anjo toca nele e fala, come e bebe, porque a sua caminhada, porque teu caminho será cumprido. Quantas vezes, irmãos, nós estamos caminhando passo a passo, não tem ninguém lá na frente e não tem ninguém ficando para trás, mas aí de repente você começa a olhar para trás e você vai vendo vidas ficando para trás. E por que elas vão ficando para trás? Falta de alimento? Não. Preguiça. Talvez o mal do crente hoje é a preguiça de orar, preguiça de levantar no frio, na madrugada, dobrar o joelho para orar, preguiça de ministrar a palavra do Senhor, preguiça de aprender, acha que lê um capítulo da Bíblia, sabe a Bíblia inteira. Não é assim, gente, não é dessa forma. Nós cristãos, pais de família, jovens, compromissados com a palavra, nós matamos um leão por dia. Quem é arrimo de família que sabe, nós matamos um leão por dia. Agora vem a época do frio,
pessoas que você acha aí na rua que estão precisando de um agasalho e não tem. E às vezes, aí nesse caso aí eu vou falar das mulheres agora, né? Mulher abre o guarda-roupa, eu não tenho roupa para ir na igreja. Eu não tenho roupa para ir na igreja. O guarda-roupa já não está cabendo mais de roupa. Eu não tenho roupa para ir na igreja. Todo dia é essa confusão. Eu não tenho roupa para ir na igreja. Ah, porque isso aqui não combina com isso. Ah, porque não sei o que não combina. Agora nós homens já somos mais descolados, né? A gente vem de qualquer maneira, não está nem aí se está combinando, se não está, a gente vem. Ah, porque se eu não colocar a corrente igual do Ian ali, eu estou pelado. Então você nasceu com a corrente. Deve ser algum cachorro, né? Para ficar andando com corrente. Só pode. Ah, porque eu não posso andar sem a corrente, sem a pulseira, sem um relógio. Fala uma marca de relógio aí, Gabriel, famosa aí. Fala aí. Acho que é o Cássio é velho, né? Ah, o Rolex. Se eu não andar com o Rolex falsificado desse tamanho, não tá bom. Se eu não dormir numa cama e o travesseiro não for de pena de ganso, não tá bom. Mas aí você olha pro camarada aí igual Elias, o cara deitado no chão. O cara, você acha que na caverna tinha uma cama lá, duplex pro cara, como é que chama castelo, Vanessa? Muito grande, king size lá. De certo você deve achar que tinha uma king size lá pro camarada. Quando Jacó, ele tem a visão lá da escadaria que de peleja com o anjo lá, ele estava dormindo com a cabeça numa pedra. E tem gente reclamando do travesseiro que tem. A gente tem que parar de ser soberbo, irmãos. Mas tem uns aí que é brabo mesmo, né? Aí é complicado, né? A gente tem que deixar a nossa soberba e o nosso orgulho de lado. Se nós estamos, amados irmãos, na casa do Senhor hoje, não é porque nós queremos, não, é porque o Senhor permitiu estarmos aqui. Porque a vontade da nossa carne, com certeza, não era estar aqui. A vontade da nossa carne era estar em casa, debaixo da coberta, quentinho, tomando uma sopa. Era isso aí. Mas você saiu da tua casa e veio até aqui guiado pelo Espírito Santo. Então agradeça a Ele. Agradeça a Ele. Culto de libertação não é só para aquela pessoa que vai chegar aqui endemoniada e vai cair pro chão, não. O culto de libertação começa em mim. O culto de libertação começa em mim. E passa por cada um de nós. Porque cada um de nós, tem alguma coisa que precisa deixar para trás, irmãos. Cada um de nós tem alguma coisa que precisa deixar para trás. Uns têm que deixar para trás a conversa fiada, a arrogância, a prepotência, a ignorância. Cada um de nós tem uma coisa para deixar para trás. E a gente precisa se livrar disso. Eu não posso simplesmente chegar aqui porque sou o pastor dessa igreja e achar que eu sei de tudo. Mas o que eu sei, eu tenho a obrigação de passar para as ovelhas da igreja, em forma de alimento. É evidente que nem todo mundo vai querer. Da mesma forma que eu não gosto de alface, que eu não gosto de chicória, misericórdia, que eu não gosto desses negócios aí, tem quem gosta. Da mesma forma que eu não gosto daquele feijão branco, não, branco eu gosto, daquele feijão normal que vem na cesta aí, carioquinha, eu não gosto daquele feijão, por quê? Lá na minha cidade, lá ninguém come esse feijão. Lá é feijão preto ou feijão vermelho. Rio de Janeiro também é assim. Agora o pessoal daqui gosta e come, eu não consigo mais, eu não acostumei com isso. Então lá em casa eu compro feijão vermelhinho, eu gosto todo. Aí pegou que todo mundo agora come e gosta. Mas tem gosto, a pessoa gosta. Então a gente tem que entender. Tem gente, a minha esposa, por exemplo, ela não é muito chegada em picanha, eu já gosto. Ela já gosta de outras coisas, entendeu? Ela já gosta de asinha de frango. Eu vou trocar asinha de frango por picanha? Sangue de Deus tem poder, não estou doido ainda. Ué, não estou doido ainda não, ué. E tal, ué. Então, gente, cada um gosta de uma coisa, mas você tem que entender que a igreja tem alimento para todos, porque o alimento que é servido aqui é o maná. O maná que Deus derrama sobre nossas vidas, para nossas vidas. E a palavra é tão maravilhosa que, se você for estudar lá no início, quando o povo sai para o deserto, Deus manda o maná e ele fala o seguinte: não guarda para o dia seguinte.
porque no dia seguinte seria algo novo, seria um maná novo. Chega, gente, de viver velhas experiências. Chega de viver experiências lá de trás, lá do passado. O que passou, passou. Agora é coisa nova. É coisa nova que nós precisamos viver. Novos objetivos. Vamos ter novos obstáculos. Vamos ter novos gigantes para derrotar. Mas para isso nós precisamos o quê? Nos alimentar. Porque o caminho pela qual vamos é longo. Amém, meus irmãos? O caminho pela qual nós vamos é longo. Como o anjo tocou lá em Elias, né? E havia ali já um pão cozido e uma botija d'água. Quem pôs aquilo ali, gente? O próprio Senhor. Porque Deus, nós cantamos aqui, Jeová Jiré, é o Deus da providência, da provisão. Quantas vezes eu já ouvi histórias de pessoas contando que não tinha nada em casa para comer, e de repente me aparece uma pessoa lá, estava passando aqui, Deus mandou trazer isso aqui para você. Quantas vezes? Aí se cumpre o que a palavra diz, o quê? Que nós não vamos ver o justo mendigar o pão. Tem muito crente mendigando pão por aí. Tem muito crente mendigando pão. Mas sabe por que ele está mendigando pão? Porque ele é desobediente. Quando Deus fala para você que isso aqui é um copo d'água, isso aqui é um copo d'água, isso aqui não é um copo de kisuke, é um copo d'água. Quando Deus falar para você, vai que eu estou contigo, vai, não tenha medo, não faça como Jonas, né, que mergulhou lá, e que foi no barco, o barco fundou com ele lá, e a baleia engoliu ele lá, o grande peixe engoliu ele, né, porque não se fala que é baleia, é o grande peixe. A gente não sabe que peixe que era, né? Então não pode falar que é a baleia, né? Mas fala que um grande peixe engoliu ele e tal. Paulo, quando o navio naufraga com ele vai pegar a lenha para jogar na fogueira, vem uma serpente e pica na mão dele. E esses sinais acompanharão os que creem. Se comermos ou bebermos alguma coisa mortífera, nada nos causará dano. Só que o povo tem medo de exercer essa autoridade. E por ter medo de exercer essa autoridade, Satanás vem com o jugo e joga nas suas costas. Você não é capaz. Você não vai vencer. Por quê? Porque você não exerce a autoridade que Deus te deu. Você tem que exercer a autoridade que Deus te deu, dentro da tua casa, dentro do seu trabalho, na rua, com seus filhos, aonde quer que você vá. Exerça a autoridade que Cristo te deu. Elias, ele exerceu a autoridade pela metade aqui, porque ele vai lá e faz uma coisa para o Senhor, arrebenta com os profetas de Baal e de Azera. Aí depois uma mulher fala para ele que vai matar ele, ele vaza, monta no 18 e some. E ele fugiu literalmente mesmo, com medo da mulher. Tanto que a palavra fala que ele dispensou o ajudante dele, o pai dele, vazou fora. Só que o Senhor era com ele. Só que Elias não estava entendendo que o Senhor era com ele. E se o Senhor permitiu que ele matasse aqueles 850 profetas de Baal de Azera, podia vir um exército inteiro, que Deus fortaleceria ele. Moisés, a vida de Moisés são 3 ciclos de 40 anos. O último ciclo de Moisés talvez foi o pior de todos eles. Porque no primeiro ciclo ele nasce e ia ser morto. A filha de Faraó acha ele lá, ele vira príncipe, fica 40 anos no Egito. Então um dia lá ele vê lá o cara lá brigando, mata o egípcio lá e tal, ele tem que sumir. Aí dos 40 para frente ele vai embora. Aí ele encontra a família de Jetro, casa com uma das filhas de Jetro, tem os 2 filhos, etc e tal, e está lá pastoreando ovelha, numa boa, tranquilo. Um dia está no meio da montanha lá, de repente uma árvorezinha pegando fogo. Quando ele vai chegar perto para ver direito, tira a sandália dos teus pés, porque este lugar é santo. Deus falando com ele ali, vai lá e vai tirar o meu povo da escravidão. E ele ainda reluta, mas eu não sei falar, eu não sei o que. Não, chama teu irmão Arão. Não, mas eu não sei o que, tal. Até que Deus, uma conjectura, não está na Bíblia isso, mas eu imagino que Deus falou para ele assim: meu filho,
Eu estou mandando você ir lá para você fazer isso aí, ué. Se eu estou falando para você ir, é porque eu sou contigo. Chega uma parte do tempo que o povo pergunta: como que é o nome do Senhor, do nosso Deus? E Deus fala: diga ao povo que eu sou, que eu sou. Ali Deus está mostrando para ele que para Deus não existe começo, meio e fim. Para ele não existe começo, meio e fim. Quarta-feira estudávamos sobre isso, né? Deus, ninguém criou Deus. Um dia eu fui num determinado comércio aqui e a mulher começou a me questionar: mas o que tem antes de Deus? Eu falei: minha filha, antes de Deus não tem nada aí. Tem Deus aí. Mas quem que criou Deus, minha filha? Deus por si só se basta. Ah, mas eu acredito nisso aqui, tal. Eu falei: olha, no que você acredita não me interessa. Para mim interessa o que eu creio. Eu creio no Deus que criou céus e terras, e criou cada um de nós. Se você não acredita, isso é problema seu, hein? Eu não estou aqui para ficar discutindo, bater boca com você, para te falar que Deus existe, não. Até porque aquilo que a Bíblia não fala, nós devemos nos calar também. Tem coisas na Bíblia, tem coisas que as pessoas perguntam que não está na Bíblia. E eu vou inventar uma resposta para a pessoa, Vanessa? Eu não, simplesmente eu me calo. Eu falo: olha, na palavra de Deus não fala isso. Isso aí eu vou saber quando eu chegar lá no céu. Não é agora que eu vou saber. Ah, mas os dinossauros, não sei do que, papapá, meu amigo. Seguinte, através da paleontologia se comprova que existiu dinossauros. Se comprova. Agora eu quero saber o seguinte: qual que é a relevância de ter havido um dinossauro para a minha vida hoje? Nenhuma. Não tem relevância nenhuma para mim se existiu. Se existiu ou se não existiu, Deus é que sabe. A Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, mas ela foi criada assim? Não. Deus não é perfeito? Por que Deus ia criar algo sem forma e vazia? Tem uns crentes meio malucos por aí, que tem um tal... Gente, crente quando fala essa frase para mim tem que tomar cocão. Deus escreve certo por linhas tortas. Quando? Onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito isso, gente? Deus, não, porque Deus escreve certo por linhas tortas. Se Deus é perfeito, para que Deus vai escrever torto? Para que Deus vai escrever errado? Para que Deus vai falar exodó? Ué. Me ajuda aí, ué. Pelo amor de Deus, ué. Vamos virar crente, ué. Vamos converter esse coração aí, ué. Não, porque eu não paro de fumar, então nem Deus faz eu parar de fumar. Então para que você está na igreja? Para que você está aqui pedindo oração? Se você não acredita que Deus pode te livrar do vício, vai procurar então um lugar que você acha que você consegue ficar sem, ué. Não, porque meu casamento acabou, não tem mais jeito, não, que Deus não traz ele, meu marido de jeito nenhum, ele não vem de jeito nenhum. Aí chega na sexta-feira, vai bater tabaca lá, traga a pessoa amada em 3 dias. Lá no poste você acredita, mas no Deus que criou todas as coisas você não acredita? Elias, meus irmãos, o que pegou para o lado dele foi o que Jezabel falou: amanhã, nesse mesmo horário, tu verás se não vai acontecer a mesma coisa com a tua vida. Quantas vezes nós já ouvimos de pessoas dizerem para nós assim: olha, você vai ver o que eu vou arrumar para você, aguenta a mão dele. Não, vai encontrar depois, não te preocupa não. Principalmente quando a gente briga. O Yuri gostava de uma briguinha, né, Yuri, quando era mais novo, né? Gostava de uma faquinha e tal. Aí tomava uns bicudos na cara lá: amanhã eu te pego, né? Quem de nós que nunca ouviu isso? Quem de nós que nunca falou: hoje esse cara me arrebentou, mas amanhã eu arrebento ele? Quem de nós que nunca fez isso? Eu vou mais além. Quem de nós nunca tomou um porre de cachaça, de cerveja, do que for, passou mal, vomitou até os bofes, no outro dia falava assim: nunca mais eu bebo na minha vida, né, Vanessa? Aí de tarde estava lá, fazia um churrasquinho.
Hoje eu vou de leve. Falou de noite que não bebia, nunca mais. Prometeu para tudo quanto é santo, para tudo quanto é trem. Mas no outro dia, tá lá, copinho de cerveja na mão. Não, tirando o Ian, que é novo, que não, né, acho que nunca bebeu na vida dele. Quem de nós aqui que nunca fez isso? Quem de nós? Tem uma pessoa que eu vou falar quem é não, guardava bebida debaixo da cama e tal, vou falar que é a pastora não. E tal. Não, mas tá mesmo. Não, você foi liberta, minha filha. Mais de 10 anos já. E tal. Quem de nós que não fez isso? Quem de nós, gente, nós temos que parar com essa mania que nós temos. Jezabel ameaçou Elias. Veladamente, explicitamente, né? Aliás. Só que nós muitas das vezes ameaçamos a pessoa de uma outra forma. Meu santo não bate com Santa Bama. Meu santo não bate com o santo da Bama. O meu santo chama Espírito Santo. Agora, se o senhor não chama, minha filha, aí não vai bater mesmo, não. Fulano não conhece a pessoa e tem um pré-julgamento da pessoa. Não andou com ela, não conversou com ela, não viveu com ela, mas de toda forma, não gosta de fulano. Fulano para mim não rola. Temos que parar com isso. Isso aí é a mesma coisa dessa ameaça aqui. Porque tudo, irmãos, tudo na nossa vida começa pelo haja. Começa pelo falar. Desce aqui, ó, entra aqui. Você deixou vir, se saiu aqui, você não pega mais. E eu tenho certeza que muita gente aqui já quebrou a cara com o pré-julgamento que fez de outras pessoas. Fulano de tal não presta. Depois se torna teu melhor amigo. E na angústia nasce ali um irmão. Nós já ministramos sobre isso aqui. Bom, essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. E dizer para vocês que o cuidado de Deus conosco é muito grande. Elias não tinha nada para comer nem beber. A providência foi colocada lá para ele. E para fortalecê-lo. Porque ele ia caminhar. Se depois você quiser entender mais da palavra, continua lendo lá, né, o versículo do capítulo 19 todo, que você vai entender o porquê que ele comeu, que o anjo mandava ele comer. Que ele ia andar bastante. Então, que o Senhor possa mostrar para você, deixar você entender que não é uma simples ameaça que vai fazer a gente desistir daquilo que nós estamos buscando. Não vai ser uma simples ameaça. Ameaça nós recebemos todos os dias por sermos cristãos. Todos os dias. Todos os dias a gente recebe um tipo de ameaça. Talvez você receba ameaça, você não sabe nem que recebeu, mas alguém está maquinando algo contra você. Quando nós entramos em batalhas espirituais, nossa, o que se levanta contra nós é fichinha. A gente tem que estar lá para lutar. Por isso temos que usar a armadura do Senhor. Deus não manda ninguém para o campo sem estar preparado, porque Deus sabe o que cada um de nós vai enfrentar lá no campo. Então, amados irmãos, eu quero pedir encarecidamente nessa noite para você, absorva o que eu estou falando aqui para você, não quebrar a sua cara. Não compra briga que você não está pronto para enfrentar. Não abraça problemas que você não está pronto para enfrentar. A cruz é de cada um. Não pega a cruz do outro e põe nas suas costas para carregar, não. Porque senão você pode se dar mal. Você pode se dar mal. Quando Deus está corrigindo alguém, não cabe a nós ir lá e botar a mão, não, gente. Quando Deus está disciplinando alguém, não cabe a nós, nem eu como pastor, nem membro, nem o presbítero, nem a missionária, nem o do som, ninguém tem o direito de chegar lá e pôr a mão, não. Porque se Deus está disciplinando, é porque Ele ama. E se você não quer sentir, né, o peso da mão do Senhor nesse quesito aí,
não bota a mão aonde Deus está colocando a mão dele naquele momento, não. Porque eu fiz isso uma vez em misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. A gente passa vale. Se você intrometer naquilo que Deus está fazendo. Se Deus usar você para ir lá e falar, glória a Deus, agradeça a Deus. Mas se Deus não mandou você falar nada, não fala nada. Não entra nessa seara. Porque se você entrar, você vai pagar caro por isso aí. Se falar uma coisa que Deus não falou, complicado demais. É a mesma coisa dos votos, né? Ah, vou fazer um voto com Deus aqui e tal, não sei o que, tá. Aí você vai e não cumpre o voto. A palavra de Deus fala que é melhor você não votar, que é melhor você não fazer voto. Se você fizer, você tem que cumprir. Se você fizer e não cumprir, meu irmão, ai, complicado. Que Deus possa falar com você, tenha falado com você nessa noite, e aquilo que faltou, o Senhor há de completar a palavra no seu coração. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus.